dia! Vamos lá para mais uma semana de trabalho, não é verdade? Sejam bem-vindos. Uma semana abençoada para todos nós. Então vamos lá para mais uma aula hoje, né? Vamos trabalhar hoje sobre relato pessoal. Vamos ouvir uma história? O vô Maurício e os livros. Era uma quarta-feira. Como é que eu sei? Porque o vô Maurício e a avó Luísa iam jantar conosco todas as quartas-feiras e sempre levavam presentes. Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno, em formato de retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito, para ver logo o que era, e fiquei com cara de bobo, e dei um sorriso amarelo. Disse um obrigado meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas, que tem a roda da frente enorme e a de trás pequenininha. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. Naquela altura, eu já sabia ler, mas nunca tinha lido uma história grande assim sozinho, do começo ao fim. Dava um pouco de medo, mas, para o meu avô não ficar chateado, e também porque, no fundo, eu estava com uma pontinha de curiosidade, resolvi começar a ler o livro depois de jantar. Comecei e não parei mais. Minha irmã foi me convidar para brincar e não quis. Ia passar um programa bom na televisão, mas também não me deu vontade de ver. Só parei de ler quando já tinha passado bastante da minha hora de ir para a cama e meus avós me chamaram para se despedir. No dia seguinte, eu não vi a hora de chegar em casa e continuar as aventuras do Jim. O livro era um pouco esquisito, porque era feito em Portugal, e lá eles falam e escrevem diferente de nós. Esquisito ou não, eu só queria saber do Jim. Meu avô teve de me trazer mais um livro da série na semana seguinte, e outro na seguinte, e assim por diante, até completar a coleção. A tia acabou de fazer a leitura, né, de um relato pessoal. Esse relato foi feito pelo músico e compositor Arthur Nestrovsky. Ele fez um relato de uma lembrança de algo que aconteceu com ele quando era criança, algo que marcou a vida dele quando ele era criança. Então vamos lá. O que é esse texto que a tia acabou de ler? É um relato pessoal, tá? Então vamos ver as características desse gênero, relato pessoal. Antes, vamos definir o que é relato pessoal. Relato pessoal. O que é relato? É contar algo a alguém, tá bom? Pessoal é da própria pessoa, contar algo da própria pessoa. Como aqui o autor aqui, ele contou algo dele, uma história que aconteceu com ele, algo que marcou a vida dele quando ele era criança. Tá joia? Então, continuando, vamos ver agora quais são as características de um relato pessoal. Vamos lá, o relato tem algumas características. Primeiro, ele é um texto narrativo, que alguém conta, alguém relata, alguém conta a história. Nesse caso, conta a própria história. No caso de relato pessoal, alguém conta a própria história. Entendido? Então, outra característica. Acontece em um determinado lugar. Acontece em um determinado lugar. Aqui no caso, na casa de quem aconteceu? De Arthur. Aconteceu na casa de Arthur. Então, é um lugar. Então, a história acontece em um determinado lugar. Outra característica
Um fato ocorrido. Qual o fato que ocorreu para ele querer relatar? Qual o fato que ocorreu que marcou tanto a vida dele quando era criança que ele quis relatar, que ele quis contar para nós? O que foi? Ele ganhou o livro. Ele ganhou um livro. Bom? Então, o relato tem algo que ocorreu, que marcou a pessoa, que ela desejou escrever, que ela desejou contar para alguém. Outra característica do relato, marca do tempo. O que é marca do tempo? O momento em que aconteceu, ocorreu esse fato. Quais são as palavras que tem aí no texto em que a gente vê marcas do tempo? O momento em que ocorreu. Aí lá no texto está na quarta-feira. Foi o quê? Quando ocorreu o fato. Esse episódio, esse acontecimento na vida dele foi o quê? Quando aconteceu? O momento que aconteceu. Foi numa quarta-feira. Então a palavrinha quarta-feira, né, foi o dia da semana em que ocorreu o fato com ele. Tá bom? Então essa palavrinha o quê? Quarta-feira nos dá uma ideia de tempo, né? Por isso que é marca do tempo. São palavras que nos dão ideia, palavras ou expressões que nos dão ideia do tempo, tá bom? Então, a história ocorreu numa quarta-feira, tá? Então, pode procurar lá no texto, que nós vamos ver falar outras palavras que dão ideia do tempo. Assim como a história vai passando, tem outras palavras lá que vão nos dar ideia da passagem do tempo. Tá joia? Outra característica muito, mas muito importante mesmo, sabe qual é? É quanta maneira, a forma como é que você vai escrever. Você vai narrar o seu relato, o seu acontecimento que te marcou. A forma como é que você vai usar para escrever. Como é algo que você está contando a respeito de você mesmo. Então vamos lá. Qual é a maneira que usamos para escrever ou narrar um relato? Como é algo que você está contando a seu respeito, então você vai usar a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Sou eu. Então, se eu vou contar uma história, a Tiliane vai contar uma história que aconteceu com ela, num momento da vida que marcou, o que ela vai fazer? Ela vai escrever na primeira pessoa o texto. Qual é a primeira pessoa? O eu. Quando eu viajei para uma fazenda, lá eu encontrei algo muito especial que me marcou muito. Nesse passeio, eu vi um animal que nunca mais me esqueci dele. Tá vendo? No passeio, eu e meus pais fomos de caminhonete. Tá vendo como é que eu usei? Sempre o quê? Na primeira pessoa, eu. O eu é um pronome que a gente usa para escrever no lugar do nome, que é o quê? Eliane. Ao invés de escrever a Eliane, eu coloco o quê? Eu uso a palavrinha o quê? Pronome eu. Tá bom? Então, todas as vezes que você for escrever, você vai usar o eu, o pronome eu. Usar o pronome eu, na primeira pessoa, como se você estivesse falando. Entendeu? Claro? Qualquer dúvida, depois a gente pode discutir mais adiante. Tá joia? Outra característica do relato pessoal. A sequência histórica. A sequência da história. O que é isso? São marcas, né, do texto, do tempo, dos fatos em que ocorreram os acontecimentos. São algumas palavras que dão a ideia de que o tempo que foi passando, o momento em que os fatos foram acontecendo. Então, que palavras é essa que tem nesse relato do vô Maurício aí? Nesse dia, àquela altura, no dia seguinte, na semana seguinte,
assim por diante. Então, essas expressões são expressões, né? Essas expressões nos dão a ideia o quê? De que os fatos foram acontecendo, né? Um após o outro. Então, essas expressões nos dão a ideia da passagem dos fatos, né? À medida que eles foram ocorrendo, acontecendo na história. Entendido? Então, essa é outra característica. Então, aí depois que você localizar essas palavras lá, você vai circular para a tia. Mas antes, vou dar uma dica. Você vai ler o texto, o relato 3 vezes, tá bom? Para depois você trabalhar e localizar essas palavras lá. Então, leia pelo menos 3 vezes esse relato. Aí depois você vai localizar algumas informações. Que informações que a tia quer que você localize lá? Primeiro, quando que esse fato ocorreu? Localiza lá qual é a expressão que dá essa ideia para nós em que essa história aconteceu. Tá bom? Aí depois, aí você usa uma cor. Você vai usar, por exemplo, um verde. Verde, você vai lá, grifa a expressão que dá ideia para nós em que momento, quando que esse fato ocorreu. Tá bom? Aí depois você vai escolher uma cor, por exemplo, o vermelho. E vai circular as palavras que dão o quê? Sequência da história. Que expressões que nos dão ideia de que os fatos foram ocorrendo na história. Que o tempo foi passando na história. Tá bom? Aí você vai grifar de vermelho essas expressões. Tá joia? Aí depois que você lê bastante, entender bastante esse relato, grifar essas expressões, essas palavras que a tia pediu, aí você vai pensar na sua história. Pensar num fato que te marcou bastante, que você jamais esqueceu. E vai fazer um relato lindinho, bem bacana, bem bonito, de algo que te ocorreu, que você não se esquece jamais. Aí você vai relatar. Não se esqueça de usar palavrinhas que vai marcar em que momento que os fatos na história foram ocorrendo. É uma sequência. Por quê? Uma coisa ocorreu após a outra. Aí você precisa usar algumas palavrinhas para marcar a passagem do tempo na sua história. Tá bom? Aí você escreve bem bacana lá e faça os parágrafos, bem bonito. Letra caprichada. Conte essa história e faça um lindo desenho e posta para a tia. Tá joia? Um beijo, um abraço e até a próxima.